Bom, vamos lá agora para a segunda parte da aula 11. Nessa segunda parte nós vamos continuar usando a função das posições do movimento retilíneo uniformemente variado, só que agora nós vamos fazer uma modificação, vamos pensar que se S é S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado, a gente pode também pensar que esse S0 aqui, ó, passou para o outro lado, porque se ele passar para lá vai ficar S menos o S0, né, do outro lado. E S menos S0 é a distância percorrida, né? É o ΔS. Então, se a gente pensar nesse S0 para o outro lado, a gente está pensando aqui em S menos S0, que é ΔS. E aí eu tenho uma relação que permite a gente determinar a distância que o móvel vai andar, e não só o lugar que ele vai chegar. Né? Às vezes a pergunta do exercício não é o lugar que o cara vai chegar, mas a distância que ele tem que percorrer, né? Em função do tempo também. E aí a gente vai usar um tempo aqui e determinar a distância percorrida. Então vamos ver um exemplo disso daí. O exemplo é o exemplo que eu coloquei aqui, um exemplo bem simples, tá? Ele fala de um móvel que está percorrendo aí uma trajetória retilínea, né, em movimento uniformemente variado, e ele aumenta sua velocidade de 6 para 26 metros por segundo em 5 segundos. Né? Então a pergunta é qual a distância percorrida nesse intervalo de 5 segundos. Aí. Então a primeira coisa a ser feita nesse exemplo é determinar a aceleração do móvel. Né? Então a aceleração desse móvel é o quanto mudou a velocidade dele em relação ao quanto tempo passou. Né? Então nesse caso aí a velocidade dele mudou de 6 para 26, se eu quiser fazer a continha aqui, 26 menos 6, né? Mudou 20 aí, em 5 segundos. Ó. Então 20 dividido por 5 é 4, isso daí é a aceleração dele, ó, metros por segundo ao quadrado. E a partir do momento que eu tenho a aceleração dele, eu consigo montar, então, a função para a determinação da distância. Então, veja, ó, se ΔS é V0t mais A sobre 2t quadrado, eu só preciso da velocidade inicial e da aceleração dele para montar essa função. E eu tenho, né? Esses dois números aqui eu tenho aí. Então eu vou colocar aqui, ó. A distância que ele vai percorrer vai ser sempre, então, a velocidade inicial dele, que era 6, ó, vezes t, mais metade da aceleração dele, então metade de 4, ó, 2 vezes t ao quadrado. Né? Então essa seria a função que determina a distância que ele vai percorrer a cada instante que eu colocar. Né? E aí a pergunta poderia ser de qualquer instante. Né? A pergunta está feita aqui a partir do tempo que ele fez essa mudança da velocidade, a partir de 5 segundos. Né? Então, se eu quiser saber que distância que ele percorreu no intervalo de 5 segundos, basta colocar os 5 aqui. Então a distância que ele percorreu foi de 6 vezes 5, mais 2 vezes o 5 de novo ao quadrado. É só fazer a continha, pessoal. Vou fazer aqui na frente, porque está meio apertado o nosso espaço aí, né? Então, ó, a distância que ele percorreu foi 6 vezes 5, 30, mais 5 vezes 5 aqui, 25 vezes 2, 50. Juntando aí tudo, eu tenho, então, 80 metros, né? Essa foi a distância percorrida. Então, se ele, ao invés de ter falado, né, a distância percorrida nesse intervalo de tempo, ele poderia ter dado qualquer intervalo. Então, poderia ter falado, que distância que ele vai percorrer nos 3 primeiros segundos, por exemplo. Então, no lugar do tempo, eu colocaria 3 e determinaria também a distância que ele percorreu. Então, a distância percorrida fica em função do tempo, né? Então, uma situação bastante comum nos exercícios aí. Nós vamos ter alguns exercícios para serem feitos, então agora, a segunda parte da aula 11, né? A gente tinha parado aí no exercício 56, então agora nós vamos fazer do 57 ao 62, tá? Vou marcar aqui para vocês exercícios, aula 11, 57 ao 62. Tudo bem? Esses exercícios, então, são para a gente fixar essa ideia. Lógico que em cada exercício a gente vai precisar pensar um pouquinho, enxergar, né, o que tem que ser feito. Uma observação desses exercícios é que muitas vezes ele vai falar que o objeto parte do repouso.
que acontece se ele falar que o objeto partiu do repouso, né? Vou colocar aqui como observação, ó. Então, repouso significa o quê? Significa que a velocidade dele inicial era zero, né? E se eu colocar um zero aqui na velocidade inicial, 0 vezes t é zero, vai sumir tudo isso aqui, ó. E aí a minha distância percorrida vai ficar sendo só esse pedacinho. Eu preciso só da metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? Então, nessa situação específica aqui, em que a velocidade inicial é zero, em que ele parte do repouso, então falando no exercício que ele estava parado no começo, que ele partiu do repouso, ΔS vai ser, ó, vai sumir esse pedacinho por causa do zero, vai ser A sobre 2t quadrado. Então, uma continha bem simples, normalmente eu sei a aceleração, né? E aí, quando ele pergunta, ele só dá um tempo pra gente acha, a gente coloca o tempo e a partir dessa continha a gente acha a distância percorrida. Tá bom? Então, uma observação que vai ser bastante usada aí. Então é isso, pessoal. Até a próxima aí. Valeu!